Como transformar uma ideia genérica, uma ideia geralzona, numa proposta única? Isso daqui, para quem produz conteúdo, isso aqui eu acho que vai ser uma aula. Esse conteúdo aqui vai ser uma aula muito, muito legal para vocês, porque vocês vão ter uma ideia, né? Tem muita gente que tem essa questão, né? Pô, eu quero fazer uma coisa muito fodástica, eu quero fazer uma coisa muito diferente, mas eu não sou uma pessoa criativa. Né? Eu não sou igual a você, Thiago, eu não sou igual ao fulano, que é extremamente criativo, e as pessoas não entendem que criatividade não é assim que as coisas vêm, né? Existe uma certa lógica na criatividade. Eu quero mostrar para você, nesse conteúdo aqui, que você consegue ter ideias criativas falando mais ou menos a mesma coisa que as outras pessoas estão dizendo. Porque, na verdade, o que importa, presta atenção nisso, os criadores de conteúdo, eles não precisam de originalidade. Pera aí, calma aí que você vai entender. Não é que falta ideias para os criadores de conteúdo. O que falta, né, nos criadores de conteúdo muitas vezes é uma perspectiva diferente. O que tem, às vezes, é um excesso de mesmice, né, das pessoas olharem para uma determinada ideia e fazer e repetir, né, fazer sempre as mesmas coisas. Quando você coloca um ângulo diferente, você consegue falar sobre o mesmo assunto várias e várias e várias vezes, e você deve fazer isso. Tem muita gente que fala, poxa vida, Thiago, mas o meu nicho, ele é um nicho chato, sei lá, eu mexo com, sei lá, o que vai vir na minha cabeça agora, cara, sei lá, eu mexo com extintor de incêndio, vamos dizer, sei lá, eu vendo extintor de incêndio, eu gostaria de criar conteúdo para ter mais clientes aqui para minha loja de extintor de incêndio, mas é um assunto chato. Cara, não é, você consegue, principalmente hoje, com inteligência artificial, você consegue ter ideia de o que você pode fazer, tipo de conteúdo, dúvidas que as pessoas têm sobre a questão de extintor de incêndio. Cara, não sei por que isso veio na minha cabeça agora. Extintor de incêndio, né? Ângulos diferentes a esse respeito. Não é só falar, você precisa de um extintor de incêndio para a segurança da sua família. Cara, isso aí todo mundo fala. Mas não é uma coisa que é necessário falar. Se você que está me ouvindo aqui, se for dono de uma loja de extintor de incêndio, você sabe que é necessário falar isso. Pô, é uma das coisas mais importantes sobre a pessoa ter um extintor de incêndio, preservar o patrimônio dela, né, a segurança da sua família, do seu estabelecimento comercial e tal. Mas como é que eu vou falar isso de uma maneira diferente? Então o que a gente precisa são ângulos diferentes de conteúdo, e para isso a gente tem que exercitar a nossa mente. E é óbvio que a gente tem ferramentas para a gente poder fazer isso. Hoje em dia, como eu já te dei uma ideia, que a inteligência artificial vai ajudar você. Se você é dono de uma loja de extintor de incêndio, você pode colocar lá, sou dono de uma loja de extintor de incêndio, preciso criar conteúdo, mas eu tenho ideia. Você pode me ajudar de conteúdos divertidos, de conteúdos informativos, sei lá, me dê 30 ideias. Ele vai dar ideias que você nunca imaginou na sua vida, certo? Então, algumas coisas que eu queria falar com vocês aqui, para quem produz conteúdo, para quem tem alguma coisa para vender na internet e quer vender através de conteúdo, já está cansado de ficar investindo em tráfego pago, não que não funcione, né? A gente investe em tráfego pago também, mas hoje em dia está ficando cada vez mais difícil, né? O preço do lead está ficando mais caro, o preço do clique está ficando mais caro, tem um monte de gente competindo na área de tráfego pago, aí você tem que ter um produto com uma boa margem, né, para você conseguir ter resultados interessantes. Então, não tem jeito, pessoal. Se você quer ter resultado de verdade, você tem que aprender a produzir conteúdo. E conteúdos que se conectem com as pessoas. Então, neste conteúdo aqui, você vai entender como que você faz isso e como é que você vai ter uma visão diferente para você. Então, a primeira coisa que eu queria abordar é o seguinte. Você tem que parar de procurar ideias novas. Tem gente que acha que tem que, sei lá, eu vou, sei lá, tomar ayahuasca, eu vou, sei lá, encher a cara, eu vou, né, sei lá, fazer alguma coisa para, sei lá, alguma entidade vir e falar alguma coisa que eu tenho que fazer, ou alguma coisa tem que acontecer, né? Você tem que parar com isso. Você não precisa ser criativo, o que você precisa são pontos de vista diferentes. Você tem que ter um ângulo diferente naquilo que você está falando. Por exemplo, eu sempre falo aqui a respeito de negócio. É importante você ter o seu próprio negócio, é importante você criar conteúdo para você fazer venda dos seus produtos, venda dos seus serviços, certo? Mas como é que eu consigo fazer isso todos os dias? Eu trago histórias todos os dias, daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão das histórias. Eu procuro ângulos diferentes, coisas que aconteceram comigo, coisas que aconteceram com clientes, resultados de clientes, resultados que eu tive, né? E eu começo a trabalhar com isso. Quando a gente tem esse músculo, quando a gente começa é como se fosse um músculo mesmo. Quanto mais a gente vai exercitando, mais forte ele vai ficando. Sei lá, você está assistindo um filme
né? Você começa, pô, isso aqui seria uma ideia, eu posso fazer uma conexão com, sei lá, com aquilo que eu estou vendendo. Você está lendo um livro, você teve um insight, você teve alguma coisa, saltou os seus olhos, pô, isso aqui é uma coisa muito interessante que eu poderia compartilhar, isso aqui poderia virar um conteúdo. Né? Então, procurar ângulos diferentes, às vezes para falar sobre a mesma coisa, mesmo como o seu nicho seja, às vezes o seu nicho pode ser chato, como por exemplo, extintores de incêndio, tá? Me perdoem, eu acho que eu peguei vocês para Cristo, né? Mas não copiar fórmulas, não seguir padrões como muita gente faz, né? Ah, você precisa fazer de determinada maneira. Não, use a sua criatividade, né? Coisas do seu dia a dia para se conectar, para você poder criar conteúdo, beleza? Isso vai facilitar bastante para você. Qualquer coisa, uma conversa que você está tendo às vezes com uma criança, com o dono de, sei lá, o caixa do supermercado, talvez possa ser uma ideia para você criar conteúdo. Quando você liga essa chavinha, as coisas começam a mudar para você. Prometo, tá? Vai por mim que vai dar certo. Outra coisa, a gente falou sobre a questão da história. A gente usar a nossa história como se fosse um filtro, tá? Para a nossa originalidade. E por que eu falo sempre a respeito da nossa história? Por que eu falo sempre da questão da autenticidade? Por que eu gosto muito deste tipo de conteúdo aqui? Por que eu recomendo que as pessoas criem conteúdos para YouTube, por exemplo? E conteúdos assim, conteúdos sem filtro. O pessoal chama isso aqui de talking head, né? A cabeça, né, falando. Porque esse é o tipo de conteúdo que conecta muito. A gente tem visto uma experiência, a gente tem tido isso como experiência. Né? As pessoas, os clientes que vêm através do YouTube são clientes muito bons. São clientes que realmente já nos conhecem. Né? E quando eu falo nos conhecem, é quase todo mundo que está criando conteúdo aqui no YouTube, por exemplo. E aí você tem conteúdos densos, a gente consegue fazer conteúdo de 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, não interessa. E as pessoas passam esse tempo aqui com a gente porque eles estão realmente interessados em aprender sobre um determinado assunto. E pode ser qualquer nicho, pode ser sobre extintor de incêndio, pode ser sobre finanças, pode ser sobre relacionamentos, pode ser sobre saúde, pode ser sobre qualquer coisa que você queira falar e que você domine. Então, use a sua história, use as suas experiências, vocês vão cansar de escutar eu falar isso, né? As tuas derrotas, aquilo que você passou, as suas rejeições, os problemas que você teve no prezinho, uma briga que você teve no trânsito, tudo serve como pretexto para você poder criar conteúdo. Por que isso? Porque a tua história é a tua história. Ninguém mais tem a tua história. Ninguém mais tem as suas perspectivas, ninguém mais tem a ótica que você tem sobre determinado assunto, ninguém mais tem as tuas crenças. E aí o que acontece? O que acontece é que você começa a atrair pessoas que pensam mais ou menos igual você. Ah, Thiago, mas aí as outras pessoas vão ser repelidas. Beleza, é exatamente isso que você quer. Você quer atrair as pessoas certas para você, você quer atrair clientes certos para você. E normalmente os clientes certos são os clientes que se conectam com as mesmas ideias que você tem. Então você precisa trazer isso através das suas histórias e colocar isso através do seu conteúdo. Se você fizer isso, qualquer coisa que você for criar, né, qualquer ideia genérica que possa ter, você vai transformar isso numa ideia única, porque tem a sua própria perspectiva. Você pode fazer 100 conteúdos a respeito, sei lá, desta caneca aqui, essa caneca de café. Pode fazer. Sem conteúdos, porque, sei lá, você vai falar sobre canecas, tá? Canecas de café. Você vai contar aquela vez que você foi lá na casa da sua avó, que ela fez aquele café e você bateu o cotovelo e quebrou a xícara. Ou teve aquela vez que eu fui lá na minha avó e tal. E você traz isso para o seu conteúdo. Ou quando você foi comprar uma caneca lá no supermercado, você encontrou, sei lá, qualquer coisa, tá vendo? Tem a ver com a sua história, tem a ver com a sua vida. Então, coloque isso no seu conteúdo. Isso vai dar muito mais alma. Isso aí nenhuma inteligência artificial vai poder fazer para você e as pessoas vão conseguir identificar isso, beleza? Outra coisa que é extremamente importante, presta atenção nisso, você vai me agradecer depois. Você tem que encontrar a dor invisível do seu cliente ou do seu público e falar dela. Presta atenção nisso. Poucas pessoas entendem isso sobre essa questão da dor invisível. Vou dar um exemplo. As pessoas querem emagrecer, beleza? Muita gente quer emagrecer. Então, às vezes você é um personal trainer, às vezes você é uma nutricionista, sei lá, você é um profissional da saúde que ensina as pessoas a emagrecer. Mas, na verdade, as pessoas elas não querem emagrecer. Vou contar um segredo para vocês, porque eu já fiz alguns estudos de caso.
As pessoas, elas querem se sentir desejadas. As pessoas, elas querem se sentir bonitas para as outras pessoas. Elas querem se sentir admiradas. Então, o que é que você deve fazer? Óbvio, no teu conto você pode falar sobre emagrecimento, mas você pode falar sobre atacar essas dores ocultas das pessoas. Falar sobre isso. E quase ninguém faz isso. Você vai falar sobre ganhar dinheiro. Deixa eu perguntar aqui para a minha audiência. Quem é que quer ganhar dinheiro? Todo mundo. Mesmo quem for bilionário, provavelmente não vai ter nenhum bilionário assistindo esse conteúdo. Mas se tiver algum bilionário, vai falar, pô, eu também quero ganhar mais dinheiro. Beleza. Mas no final das contas, é claro, as pessoas querem ganhar dinheiro, mas elas querem se sentir valorizadas. Elas querem que as pessoas olhem para elas e elas enxerguem que essas pessoas conseguiram ter um status interessante na vida, conseguiram vencer na vida. Então, você tem que atacar isso. Toda vez que você for criar conteúdo, entenda quais são as dores ocultas das pessoas. Isso é muito fácil de fazer, inclusive hoje em dia utilizando a inteligência artificial. Você pode falar sobre as dores ocultas, tá vendo? Eu não sou contra o uso de inteligência artificial, muito pelo contrário. Tem muito conteúdo que eu vou criar que eu uso a inteligência artificial para dar ideias de dores, desejos, sonhos que as pessoas têm. E tem muita coisa que às vezes é listado ali que eu falo, cara, nossa, nunca que eu imaginar isso. Ou sei lá, bom, faz sentido, mas nossa, nem ia passar pela minha cabeça. Então a gente usa essas tecnologias que a gente tem disponível hoje em dia para nos ajudar a encontrar essas dores, ajudar a gente a fazer criação de conteúdo, ajudar inclusive a gente a criar produtos, a fazer um monte de tarefas. Mas tem muita coisa que a inteligência artificial não pode fazer para a gente, como por exemplo, ser autêntico, ser humano, e é isso que as pessoas estão precisando. Então presta atenção, se você cria conteúdo, prestou atenção? Foca nessas dores ocultas das pessoas. Esses desejos ocultos do seu público, começa a falar sobre isso. E a outra coisa que é extremamente importante e perigoso, então use com parcimônia, use com moderação, aprecie com moderação isso daqui. E a gente criar um inimigo em comum. Isso aqui é muito utilizado na política, isso aqui é muito utilizado em debates, quando a gente vai... Debates, eu ia dizer de alto nível, mas dependendo, às vezes pode dar uma baixaria fazendo isso daqui. Inimigo em comum é quando a gente elege alguma coisa para a gente atacar, coisas que a gente odeia. E aí as outras pessoas que odeiam as mesmas coisas vão se achegar aqui com a gente. Por exemplo, quem acompanha meu conteúdo aqui sabe que tem algumas coisas que eu odeio. Por exemplo, eu odeio a ideia da gente estar preso num emprego. A ideia da gente, eternamente, a gente precisar viver como CLT. Presta atenção. Tiago, eu sou CLT, você me odeia? Não é isso que eu estou dizendo. Por favor, presta atenção. Não é isso. O que eu estou dizendo é essa cultura que nós temos de, às vezes, demonizar o empresário, demonizar a livre iniciativa e as pessoas quererem, se enfiar, sei lá, num emprego qualquer. Porque, sabe aquela coisa? Não, segurança em primeiro lugar. Eu prefiro ser uma pessoa segura do que sonhar alto. Gente, quem está falando aqui de jogar as coisas para cima? Ninguém está falando de a gente fazer loucura. Ninguém está falando isso. Muito pelo contrário. Eu acho que loucura, na verdade, é você achar que você está encontrando segurança dentro de um emprego. Amanhã ou depois, porque você só é um número. Não, meu patrão me adora. Não, beleza, eu acredito, eu conheço muitos patrões que se importam muito com seus empregados. Mas amanhã ou depois dá um problema na empresa, precisa reduzir custo, adivinha só o que vai acontecer. É cortar a folha de pagamento. Mas você está num cenário muito pessimista. Gente, é só a gente olhar para a história. Não precisa muito disso. Então, tem certas coisas que eu odeio, muitas coisas. Isso aí transparece no meu conteúdo. E a gente falar sobre isso, Eu odeio ser feio, eu odeio ser gordo, eu odeio ser burro, eu odeio não ter dinheiro, eu odeio não ter ninguém para estar do meu lado e amar, Enfim, a gente tem que eleger esse inimigo em comum, falar sobre isso, e aí o que vai acontecer? As pessoas que também não gostam ou odeiam essas coisas vão se aproximar da gente. Isso aí cria uma empatia muito grande, mas muito grande, as pessoas vão se conectar muito com você, e se eu fosse você, eu colocaria isso em todos os seus conteúdos. Todos os seus conteúdos. Outra coisa que o pessoal sabe que eu odeio é a questão do Estado. Eu acho que o Estado é
é bizarro, tem gente que acha que é o salvador da humanidade, né? Eu acho que quanto menos Estado a gente tiver e mais livre iniciativa, melhor, né? Eu sou a favor do empreendedorismo, eu sou a favor da gente ter menos bota tentando amassar a gente através de impostos, através de taxa, através de regulações, mesmo que o discursinho bonitinho seja, né, para privilegiar os menos favorecidos, porque isso, não é isso que a gente vê que quanto mais Estado tem, né, mais as pessoas sofrem, isso a gente vê em todas as nações, e se você discutir comigo, você está errado, né, porque eu odeio realmente esse tipo de coisa. Isso transparece nos meus conteúdos, eu acho que você deve ter percebido também. Então coloca isso. Né? Ah, Thiago, você não tem medo de perder seguidor? Não, não tenho medo de perder seguidor, porque as pessoas que vão comprar de mim são pessoas que normalmente, né, compactuam mais ou menos a mesma ideia. Né? As pessoas que não compactuam, na verdade, eu não quero que sejam meus clientes. Ah, você vai rejeitar cliente? Cara, às vezes é melhor você rejeitar cliente do que você ter clientes problemáticos, só para você agradar. Então, ficar em cima do muro sempre é uma ideia muito ruim. Você tem que ter personalidade, tem que ter posicionamento. Quando você faz isso, vai atrair as pessoas certas para você. Beleza? Então é isso que eu queria passar. Se você quiser transformar uma ideia genérica, onde todo mundo está falando a mesma coisa, onde você transformar isso numa proposta única, numa visão única, num conteúdo único, que vai transformar você cada vez mais numa autoridade, vai fazer você vender o seu produto, o seu serviço através do seu conteúdo, siga essas ideias aqui que eu passei para você, tenho certeza que você vai gostar bastante. Não esquecendo que se você tem interesse em viver de internet, né, aprender a criação de infoprodutos, ter uma marca pessoal forte, através de um posicionamento bacana, dá uma olhada na minha aula. Tem uma aula de mais de 40 minutos que eu disponibilizei aqui, é totalmente gratuito, é só você clicar no link na descrição desse vídeo aqui, você vai direto lá, você faz uma inscrição, você vai direto lá para a aula, assiste com cuidado, assiste com carinho, se você tiver dúvida você me fala, beleza? E no final, se você quiser, você pode comprar um dos nossos produtos que a gente indica ali para você realmente se aprofundar. Não é necessário você comprar. Você compra se você quiser. Só com as informações que você vai ter ali, você já vai conseguir, né, pelo menos vislumbrar alguma coisa, começar a ter, às vezes, algum tipo de resultado para você poder crescer na sua vida. Então, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.